Você já teve a sensação de só existir quando é útil? De só ser lembrado quando o outro precisa de algo e esquecido logo depois que resolve? É como se a sua presença fosse um botão de emergência. Você está ali, acessível, pronto para ajudar, mas assim que a tempestade passa, vem o silêncio. E esse silêncio dói, não por falta de barulho, mas pela ausência de reciprocidade. Muitas pessoas sensíveis, empáticas, generosas, enfrentam esse padrão. São procuradas nos momentos difíceis, mas ignoradas nos dias comuns. E o pior, aprendem a aceitar isso como normal, como se ser útil fosse mais importante do que ser amado de verdade. Mas o que o estoicismo ensina é o oposto. Ele nos convida a refletir sobre a qualidade dos laços, não apenas sobre sua intensidade. Neste vídeo, vamos juntos explorar o que está por trás da amizade interesseira, como identificá-la, como lidar com ela e, acima de tudo, como reprogramar suas relações para que você não precise mais se doar até se esvaziar. Porque presença verdadeira não aparece só quando precisa. Ela permanece, mesmo quando você não está oferecendo nada. O estoicismo e o valor real dos laços. Na filosofia estoica, o valor de uma relação não é medido pela frequência das palavras, nem pelo tempo de convivência. É medido pela virtude que ela cultiva em você. Sêneca, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que existem dois tipos de vínculos: os que nos elevam e os que apenas nos utilizam. Amizades verdadeiras, segundo ele, não se baseiam em conveniência, mas em afinidade de caráter. Não exigem nada além de presença sincera. E quando essa presença falta, o que sobra é uma espécie de vazio disfarçado de amizade. Muitas vezes, esse vazio vem mascarado. Convites que só surgem quando há algum benefício. Conversas que só acontecem quando o outro está em crise. Pessoas que somem nos seus momentos difíceis, mas aparecem nos delas. A filosofia estoica nos convida a desapegar da ilusão de vínculo e focar na essência. Não se trata de excluir o outro por raiva, mas de discernir se aquela relação fortalece sua alma ou apenas consome sua energia. Marco Aurélio escreveu: evite a companhia daqueles que não fazem você crescer como pessoa. Você não foi feito para ser ferramenta emocional, foi feito para ser inteiro. E a amizade, para ser verdadeira, precisa respeitar essa inteireza. Quando você compreende isso, começa a olhar para os seus laços com mais lucidez. E, finalmente, permite-se ficar onde é escolha, não onde é apenas função. Capítulo 3. A amizade que serve e a amizade que finge. Existe uma linha tênue entre ser útil e ser usado, e muitas vezes, quem mais oferece também é quem mais se engana. O estoicismo nos ajuda a enxergar essa linha com clareza. Sêneca, em suas cartas, alertava: não cultive amizades que dependem do que você oferece. Cultive as que florescem por quem você é. A amizade que serve é aquela em que há troca honesta, respeito mútuo, presença real. Não há cobrança oculta, nem peso silencioso. Ela existe mesmo quando você não está bem, mesmo quando não pode dar nada. Já da amizade que finge, é aquela que te cerca quando precisa, mas te esquece quando você some. Ela fala sobre empatia, mas desaparece no seu silêncio. Ela elogia suas forças, mas não acolhe suas fraquezas. E o problema não está em ser útil, mas em se tornar relevante apenas na utilidade. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira relação humana se constrói na base da virtude, da lealdade e do amor desinteressado. Não se sustenta em favores, em conveniências, em momentos pontuais. Você não é um abrigo de emergência emocional. Você é alguém que merece vínculos inteiros. É hora de parar de confundir presença pontual com afeto verdadeiro e começar a diferenciar quem está por você de quem só está quando precisa de você. 1. O camaleão conveniente. Ele muda de tom, de presença e até de afeto, conforme o que precisa de você. Quando está em apuros, se torna doce, presente, atencioso. E você acredita: talvez agora ele veja meu valor. Mas assim que o problema se resolve, ele desaparece. O camaleão conveniente não cultiva vínculos, ele negocia momentos. A relação é sempre movida por um objetivo oculto: favores, escuta, apoio, status, dinheiro, companhia. Mas nunca há profundidade, nunca há permanência.
E o mais cruel, ele faz você acreditar que aquilo é amizade verdadeira, porque no momento da necessidade, ele se mostra intensamente presente. Marco Aurélio alertava: não se engane com aqueles que te procuram apenas quando desejam algo. O verdadeiro amigo está ali quando nada se pede e tudo se compartilha. O camaleão vive de conveniências emocionais e quando não precisa de você, se transforma em ausência. O estoicismo nos ensina a ver além do gesto momentâneo, a observar o comportamento repetido, a valorizar o caráter constante e não as aparições estratégicas. Se você percebe que alguém só se lembra de você quando precisa e nunca quando quer realmente saber como você está, isso não é amizade, é uso. E você não foi feito para ser estação de passagem, foi feito para ser reconhecido, lembrado, respeitado, inclusive na calmaria. A presença sincera não aparece só nas urgências. Ela existe mesmo quando não há nada a pedir. 2. O calculista carismático. Ele sabe sorrir na hora certa, elogia quando precisa e te envolve com uma presença magnética. Mas, por trás do carisma, esconde uma agenda. O calculista carismático é aquele que transforma a amizade em moeda de troca. Ele te convida, te inclui, te faz sentir parte. Mas tudo isso tem um preço invisível: favores futuros, suporte emocional, validação social. Você se sente querido, mas também condicionado. Há sempre um algo em troca pairando no ar. O estoicismo nos ensina a identificar quando uma relação perdeu sua essência, quando o que parece afeto é, na verdade, uma forma sutil de manipulação. Epicteto dizia: a liberdade começa quando cessam as obrigações não escolhidas. E é exatamente isso que o calculista faz. Ele cria em você uma obrigação emocional que nunca foi dita, mas sempre esperada. Se você não retribui, vem a frustração velada. Se você não corresponde, vem o afastamento estratégico. O estoico observa os laços com clareza e coragem. Não se encanta apenas com palavras, observa o padrão. E se esse padrão é ganhar para manter, então não há afeto, há um contrato silencioso. Você não é moeda, nem ferramenta para subir degraus alheios. Você merece vínculos que existam pela verdade do encontro, não pela utilidade da relação. Nem todo mundo que sorri ao seu lado deseja o seu bem. Alguns apenas desejam o que você oferece, e isso não é amizade, é interesse com perfume de simpatia. 3. O suporte unilateral. Você sempre está lá, para ouvir, aconselhar, levantar. Você segura as pontas dele, mas quando é você quem precisa, ele se cala. O suporte unilateral é aquele que aceita o seu colo, mas nunca oferece o dele. Ele se alimenta da sua empatia, da sua força, da sua escuta, mas quando você desaba, sente que há um incômodo no ar, como se suas dores fossem um peso que ele não tem interesse em carregar. E o mais cruel é que, muitas vezes, ele não parece mal intencionado, apenas ausente, distraído, ocupado demais com si mesmo. Mas o estoicismo não mede o valor de um amigo pelo que ele promete, e sim pelo que ele sustenta. Sêneca escreveu: a amizade verdadeira é igual nos bons e nos maus momentos. O suporte unilateral se mostra apenas em metade do caminho. Ele te faz sentir ouvido, mas nunca ouvido por ele. Ele te consome em silêncio, sem perceber o quanto te esvazia. O vínculo, então, vira uma via de mão única. Você sempre entrega e sai de cada conversa com menos energia do que entrou. Os estoicos nos ensinam a praticar a justa medida nas relações, nem se doar até a exaustão, nem fechar o coração, mas reconhecer quando o equilíbrio foi quebrado e não está sendo reconstruído. Porque a amizade não é sobre um servir sempre, é sobre ambos saberem quando o outro também precisa. Capítulo 5. A culpa por se retirar e o estoicismo como escudo. Você começa a se afastar, a silenciar, a dizer não com mais frequência. Mas logo depois vem ela, a culpa. Culpa por parecer frio, por desapontar, por deixar alguém na mão, mesmo que esse alguém nunca tenha estado ali por você. Essa culpa é comum em pessoas sensíveis, aquelas que sempre se colocaram à disposição, mesmo sem força, que foram apoio, mesmo quando estavam em pedaços, e quando finalmente tentam se preservar, algo dentro diz: será que estou sendo egoísta?
O estoicismo responde com firmeza: não. Epicteto nos lembra: é tolice sacrificar sua paz por aquilo que não depende de você. E o comportamento alheio, o reconhecimento, a gratidão, nada disso está sob seu controle. A culpa surge porque fomos ensinados a nos valorizar apenas quando estamos servindo. Mas o valor de uma pessoa não está no quanto ela entrega aos outros. Está no quanto ela se respeita ao entregar. Se afastar de uma amizade interesseira não é maldade. É proteção, é um ato de lucidez. O estoicismo nos ensina a cortar com serenidade, a entender que relações desgastadas não precisam terminar em conflito. Basta que terminem em consciência. Você pode sair em silêncio, você pode sumir sem vingança, você pode dizer não e ainda assim ser bondade. Porque no fim das contas, se preservar não é afastar o outro, é voltar para si. E isso é um ato de sabedoria. Capítulo 6. Como reprogramar suas relações com base na virtude. Você não precisa de muitos, precisa de verdade. Essa é a base estoica para qualquer relação humana. Qualidade acima de quantidade. Os estoicos acreditavam que amizades genuínas nascem da afinidade de valores, não da troca de favores. Não é sobre quem está sempre presente quando precisa de algo, é sobre quem permanece quando não há nada para ganhar. Reprogramar suas relações significa mudar o critério. Significa sair do automático de agradar para se manter aceito e começar a se perguntar: essa pessoa me fortalece ou me consome? Eu posso ser inteiro perto dela, ou preciso me moldar para caber? Você começa a escolher vínculos que te elevam, que respeitam seu silêncio, que acolhem suas falhas, que não desaparecem quando você não está oferecendo nada. E isso pode doer no começo, pode significar perder alguns contatos, mas é assim que se ganha espaço para os encontros verdadeiros. O estoicismo nos convida a ser seletivos, não amargos, a cultivar laços com base em virtude, não em função. Porque quando a raiz é sólida, a presença não depende de necessidade. Ela existe simplesmente porque o vínculo é real. Capítulo 7. O silêncio de quem se escolhe. Talvez você esteja cansado, não de estar só, mas de estar rodeado e ainda assim se sentir sozinho. Talvez você tenha dado muito, se doado demais e recebido de volta apenas silêncio, exceto quando era útil. Hoje você entendeu algo valioso. Quem só te procura quando precisa, não está realmente com você. Está com a sua função, com a sua presença, enquanto ela for conveniente. Mas agora, você tem uma escolha. A de não carregar mais relações unilaterais. A de não confundir intensidade com profundidade. A de não se violar em nome da aceitação. O silêncio pode ser doloroso no início, mas também é cura. É nesse silêncio que você encontra sua própria voz. É nesse vazio que você aprende a escolher melhor quem deixa entrar. Sêneca dizia: a amizade verdadeira começa quando acaba o interesse. Então, se este vídeo te tocou, escreva nos comentários: não sou egoísta, estou apenas me escolhendo. Porque às vezes, a decisão mais corajosa não é gritar, é ir embora em silêncio e permanecer em paz com a escolha de não mais se entregar para quem nunca te viu inteiro.